Para que ele possa, assim, então, nos direcionar nessa reflexão da aula de hoje, que a gente, assim, também possa, nas nossas dúvidas, questionar e para aproveitar este momento de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, então, a todos. Mais uma vez, com prazer que eu venho aqui para trazer algumas informações e fazer algumas reflexões, né? Hoje a aula 61, que tem como tema os apóstolos que mais se destacaram. É uma aula que tem uma importância bastante grande, porque nos dá a referência do que é ser discípulo e do que é ser um apóstolo, do que é você vivenciar no seu dia a dia, até de uma forma bastante forte, o seu discipulado, os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso comprometa até a sua vida física. Não que nós tenhamos, né, que fazer isso, igual os discípulos, os apóstolos fizeram, mas que nos dá uma referência, que nós sempre podemos fazer mais do que nós fazemos, na busca da nossa a iluminação, santificação, reforma de espírito. Né? Ou seja, um dia a gente ter condições de se sintonizar de maneira plena com o divino e assim estar no reino de Deus. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu preparei aqui uns slides para facilitar com que vocês compartilhem, acompanhem a aula. Então, como eu falei, o tema da aula é os apóstolos que mais se destacaram na missão de Jesus. Vou começar pelo precursor, João Batista. Vocês já tiveram aula sobre ele. Ele não foi, na verdade, um apóstolo e nem discípulo de Jesus, pelo menos não dá para se concluir isso da Bíblia, né, das leituras, tanto dos livros canônicos, dos evangelhos canônicos, como dos apócrifos. Mas ele foi, sim, né, bastante importante na missão de Jesus, porque, como foi colocado nos evangelhos, ele preparou o caminho, ele abriu o caminho, ele anunciou a vinda, né, de Jesus, como aquele que traria uma mensagem nova, uma mensagem libertadora, que traria uma referência de caminhadas para todos. E ele que trouxe, pelo menos para o cristianismo, o conceito do batismo, né? Onde nós deixamos o velho homem e renascemos como um novo homem, para assim podermos vivenciar de uma forma mais plena os ensinamentos de Jesus. Lembrando, João Batista, de acordo com os evangelhos, era primo de Jesus. Ele nasceu um pouco antes, um ano antes de Jesus. Tanto é que é descrito na Bíblia que Maria foi visitar sua mãe, a mãe de João Batista, e que João Batista teve uma educação essênia. Isso, de acordo com as escrituras, fica bastante aparente pelo seu tipo de vestimenta, pelo o rito do batismo, que era um rito essênio, pela a mensagem que ele trazia, né, uma mensagem apocalíptica, enfim. Né? Então, ele deve, provavelmente, após a morte dos seus pais, que é colocado na Bíblia que já eram idosos, ele deve ter sido acolhido por um grupo de essênios e recebeu toda a educação essênia. E Jesus, provavelmente, se não foi essênio por um tempo, teve um contato também bastante forte com essa cultura. E dessa aproximação, dessa vivência, é que começa a missão de Jesus após esse batismo, porque após esse batismo ele começa a formar
os seus discípulos, começa a convidar homens do povo para serem seus discípulos, e começa também a sua missão, né, trazendo a mensagem que nós temos contato hoje através dos evangelhos. Então, esse batismo foi o marco. Tanto é que a maior parte dos evangelhos começa a descrever a vida de Jesus a partir desse instante. Alguns trazem ainda algumas informações sobre o nascimento de Jesus, né? Mas sobre a infância, adolescência de Jesus, pouca informação, principalmente nos canônicos, colocada. Somente quando ele alcança os 30 anos que surge, então, João Batista fazendo, né, o batismo de Jesus. E a partir desse batismo, Jesus, né, como um novo homem, começa, então, a sua missão de trazer a boa nova, trazer uma mensagem de amor para toda a humanidade. Bem, como a aula hoje é para a gente comentar sobre os apóstolos que mais se destacaram, então eu vou começar falando dos evangelistas. Evangelistas por quê? Porque eles fizeram, né, construíram, ou então para eles é atribuído os evangelhos canônicos. Evangelhos canônicos que são aqueles que são aceitos pela Igreja Católica, como também pela Igreja Evangélica. São esses 4 que estão listados aí, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem. Então, no Novo Testamento, né, começa com os 4 evangelhos que são atribuídos a esses 4 apóstolos, 4 evangelistas. Existiram outros evangelhos? Sim, só que não são canônicos, são ditos apócrifos, porque não são considerados pela igreja, não foram, pelo menos, considerados pela igreja da época, como inspirados, né, como de origem divina. Então, temos, se vocês procurarem, vocês vão encontrar o evangelho de Pedro, que também foi um apóstolo de Jesus, vocês vão encontrar o evangelho de São Tomé, né, o de Tomé, que também foi apóstolo de Jesus, como vocês vão encontrar outros evangelhos de personagens que nem foram citados na Bíblia, mas esses a igreja considera como apócrifos. Então, os evangelhos canônicos, né, são esses que foram escritos por esses apóstolos, discípulos apóstolos, que estão colocados nesse slide. Por que esses desenhos? Porque ninguém sabe a imagem real, né, desses discípulos apóstolos. Então, normalmente, a referência são pinturas feitas no início da era cristã, mas ninguém sabe se aquelas pinturas correspondem à verdade ou não. Então, eu preferi colocar esses desenhos, né, essas ilustrações, só para referência mesmo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas esses evangelistas, todos eles foram discípulos de Jesus? Não. Lucas não foi discípulo de Jesus, ou seja, Lucas, alguns acreditam que ele conheceu Jesus, outros estudiosos acreditam que ele não conheceu Jesus. Os que acreditam que ele conheceu Jesus é porque é colocado em um dos evangelhos que um menino, né, teve um menino que viu a crucificação de Jesus, e esse menino, né, alguns acreditam que tenha sido Lucas, mas não se sabe se foi Lucas, porque ele não coloca isso nos Atos dos Apóstolos e nem no Evangelho de Lucas. Então, na verdade, tem-se dúvida se Lucas conheceu Jesus. Alguns acreditam que sim, outros que não. Marcos, com certeza, não conheceu Jesus. Marcos escreveu seu evangelho das informações que ele colheu dos discípulos que realmente conheceram Jesus. Lembrando, discípulo é todo aquele que vivencia no seu dia a dia os ensinamentos do seu mestre e procura fazer isso de forma prática. Isso é um discípulo. Então, se nós queremos ser um discípulo de Jesus, a ideia é que nós sigamos no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus, vivenciando de forma prática esses ensinamentos, praticando o amor, por exemplo.
Então, Marcos e Lucas, a princípio, não conheceram Jesus. Então, eles são discípulos? Sim, Marcos é discípulo, né, considerado discípulo de Pedro. Marcos é considerado discípulo de Pedro. Pedro, sim, foi discípulo de Jesus. E Lucas é considerado discípulo de Paulo de Tarso, porque era amigo, né, e acabou sendo convertido ao cristianismo por Paulo. Os 4 são apóstolos? Sim, porque o apóstolo é aquele discípulo que leva os ensinamentos do seu mestre adiante, angariando novos discípulos, novos seguidores. Então, nesse sentido, Marcos e Lucas são, sim, né, apóstolos de Jesus. Não foram discípulos de Jesus, mas são apóstolos de Jesus. Mateus e João, esses não. Esses foram discípulos de Jesus, conheceram, viveram com Jesus, e foram apóstolos também, porque levaram a mensagem de Jesus adiante. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados sinóticos, porque são muito parecidos em termos de conteúdo. Já o de João é um evangelho que se diferencia dos demais, porque ele traz uma visão mais divina de Jesus. Ele é mais místico. Enquanto que o de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos mais descritivos, mais históricos. Existe, né, um objetivo para cada um dos evangelhos. É dito que é considerado que Mateus escreveu seu evangelho para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os convertidos, para os gentios convertidos, e João para os cristãos da sua época. Existe também, né, uma outra informação que é importante, que eu coloquei: os evangelhos são atribuídos a estes discípulos / apóstolos, porque não se tem, né, na verdade, a certeza da escrita por eles. Na tradição cristã, foram eles que escreveram os livros, mas hoje os exegetas que estudam a fundo os evangelhos têm para si que algumas partes dos evangelhos foram enxertadas ou alteradas ao longo do tempo, porque muda o estilo da escrita, né, muda a forma, né, a linguagem até de como as coisas são escritas. Mas aí entra em estudo linguístico, uma série de coisas. Mas são os evangelhos que a igreja entende como mais inspirados, né, ou seja, de origem divina. Os 12 apóstolos, na verdade, é mais uma coisa de tradição. Hoje tem-se como certo que o número 12 é mais um número que vem da tradição, por herança, da época que os judeus eram escravos na Mesopotâmia. Ora da Babilônia, dos babilônicos, ora dos assírios, ora dos persas, e depois dos gregos, enfim. Mas essa a questão do número 12 é porque os mesopotâmios e assírios usavam a base 12, não a base 10, como sistema de contagem. Nós usamos a base 10 porque nós baseamos em 10 símbolos para fazer referência a quantidades, de 0 a 9, 10 símbolos para representar as quantidades possíveis. Os mesopotâmios, né, babilônios, assírios, enfim, usavam um sistema com 12 símbolos para representar as quantidades. E eles que dividiram o ano, então, em 12 partes, 12 meses, dividiram o dia em 12 partes, 12 horas, a noite em 12 partes, 12 horas. Daí também que foram os 12 signos do zodíaco, que vieram também da Babilônia. E tem outras, né? A questão de graus, minutos, 30 dias, enfim, uma série de referências à base 12 acabaram os judeus
né, quando voltaram para a Palestina, para Canaã, para a Terra Prometida, trouxeram como legado, como lembrança de tempos de escravidão na Mesopotâmia. E os 12 apóstolos acabam, então, ficando como um número cabalístico utilizado pelos evangelistas na hora de escrever os evangelhos. Tanto é que na listagem dos 12 apóstolos, né, 12 discípulos que depois viraram apóstolos, existem alguns que só são listados uma única vez no evangelho, depois não se fala mais nada sobre eles. Nos Atos dos Apóstolos, que é o livro que vem em seguida aos evangelhos, é atribuído a escrita a Lucas, existem vários personagens que são citados que nos evangelhos não são citados. E os 12 evangelistas que são citados no evangelho, alguns deles nem aparecem nos Atos dos Apóstolos. Então, hoje entende-se que, na verdade, Jesus tinha muito mais, né, que 12 discípulos. Ele tinha, na verdade, dezenas de discípulos. Na própria Bíblia, existem momentos que se fala em 70 discípulos, quando ele está perto de Jerusalém para ser preso e julgado, crucificado. Existem passagens onde é colocado de 400 discípulos, enfim, seguidores, né, de Jesus. Então, o número 12 é mais um número cabalístico, mas faz parte da tradição cristã. Então, nós temos aí os 12 discípulos listados pela ordem que aparecem, né, nos evangelhos. Desses 12 discípulos, só um que não era galileu, Judá. Judá, ele era de origem da Judéia, ou seja, ele era um judaísta, ele não era um galileu. E os demais, os outros 11, eram, né, de origem galileia. Lembrando que a Palestina, na época de Jesus, era dividida em 3 partes. Judéia, onde ficava Jerusalém, a Samária, que separava, então, a Judéia da região da Galileia, onde ficava Nazaré, Cafarnaum, e onde acredita-se que Jesus tenha realmente nascido. Belém ficando aí mais como uma menção que Mateus fez para cumprir profecias, mas Jesus realmente era de Nazaré, que ficava na Galileia, e não de Belém, que era uma pequena vila que ficava próxima a Jerusalém, na região da Judéia. Mas, enfim... Luiz, só um pouquinho que o Ergino levantou a mão, eu não sei se eu acho que na tua apresentação tu não consegue ver, né? Eu não consigo ver, então é só abrir o microfone, gente, e perguntar, por favor. Desculpe, então. Tá, todo mundo assim, nós tivemos um monte já dessa palestra, né, que Jesus teve muito mais, né, discípulos, mas na última ceia, quando ele fez, antes de ele ser entregue pelo... Era Sim. 12 Então, mas ali não se sabe se tinha 8 discípulos, 10 discípulos, 12 discípulos, 20 discípulos. Então, provavelmente colocou-se 12 discípulos na mesa, pode até ter sido 12 mesmo, mas por uma questão de tradição. Nos evangelhos se usa muito o número 7, o número 12, o número 40, por uma questão de tradição de cabalística, mesopotâmica, que os judeus traziam. Mas não se tem certeza que tinham 12 na última ceia. Eu estou colocando aqui a visão científica, né? A visão dos estudiosos, né, que estudam a fundo, fazem arqueologia, linguística, histórica, arqueológica do momento que Jesus viveu. É só, então, a gente não tem certeza que eram 12. Com certeza ele teve muito mais discípulos, mas nessa última ceia pode ter sido os 12 citados no Evangelho, pode não ter sido. Mas, enfim, então nós temos Simão e Pedro, Simão Pedro, que é o apóstolo Pedro, o primeiro papa da igreja, André, que era irmão de Pedro, Tiago Maior, que era amigo pessoal de Pedro, e João, que era o irmão do Tiago. Então, na verdade, nós temos aí 2 famílias, né?
Tiago e João são irmãos, e Simão e André são irmãos. Lembrando que os 2 primeiros discípulos, de acordo com a descrição do Evangelho, foram André e João, que quando Jesus foi batizado, ele foi para passar 40 dias no deserto, se preparando, né, para a missão que ele iria iniciar, e ao retornar, ele passou de novo por onde estava João Batista, e aí, né, ele convidou João e André para o seguirem. E aí, André convidou Jesus para ir até Betsaida para conhecer seu irmão, que era Pedro, e, ao mesmo tempo, quando André e João chegaram a Betsaida para conhecer Pedro, acabaram conhecendo também o irmão de João, que era Tiago, Tiago Maior. E aí se forma, né, os 3 discípulos que mais aparecem nos evangelhos, que é o Pedro, Tiago Maior e João. André é citado muito pouco na Bíblia. Tiago Maior tinha um amigo, Filipe, que acaba sendo convidado também. Depois eles vão para uma bodas de Canaã ou Caná, era uma outra cidade que ficava depois de Cafarnaum, e lá foi convidado Bartolomeu. Alguns acreditam até que a festa de Canaã era o casamento de Bartolomeu, né, mas não se tem certeza disso. Mateus, que era um cobrador de impostos que ficava em Cafarnaum, e acredita-se que era primo de Jesus, por algumas passagens de evangelhos apócrifos, né, e até por uma referência ao pai de José, ao irmão de José. Então, Mateus era primo de Jesus por parte de pai, como João também era primo de Jesus por parte de mãe, porque a mãe de João, de acordo com livros apócrifos, a mãe de João era Salomé, que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, João e Tiago Maior eram também primos de Jesus, só que por parte de mãe, enquanto que Mateus era primo de Jesus por parte de pai. Tomé era um discípulo de origem grega. Simão, o Zelote, não confundam com Simão Pedro, que sabe muito pouco dele, porque ele é pouco colocado nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos. Judas Tadeu, ou só Tadeu, que em algumas passagens de livros apócrifos dá a entender que ele era irmão de Mateus, assim como Tiago Menor. Ou seja, se isso for verdade, Mateus, Tadeu e Tiago Menor eram também primos de Jesus, tanto quanto João e Tiago Maior. Mas são especulações de acordo, fazendo cruzamentos entre uma informação de um evangelho com outro evangelho. E Judas, que, como eu falei, era um comerciante, que era o único, né, que não era galileu, era judaísta, era da Judéia. Desses discípulos que foram convidados por Jesus, acredita-se que os únicos que saberiam ler e escrever eram Mateus, porque era cobrador de impostos, então ele tinha que saber pelo menos ler e fazer conta e escrever, para poder fazer as anotações devidas, os cálculos devidos. Judas, porque era um comerciante, e inclusive, de acordo com as escrituras, ele que fazia o controle do dinheiro que Jesus arrecadava em sua missão, né, porque ele ia passando de cidade em cidade, então ia recebendo ajuda financeira, além de hospedagem, e Judas que controlava isso. Isso é colocado textualmente nos evangelhos, e acredita-se também que Tomé, né, por ser de origem grega, também saberia ler e escrever. Os demais discípulos acredita-se que não sabiam ler e escrever, porque, na visão mais tradicional, né, eram poucos judeus, né, da Galileia que sabiam ler e escrever. Acredita-se que 10% só dos judeus da Galileia sabiam ler e escrever, enquanto que os da Judéia, os judeus que nasceram na Judéia, aí inverte-se a conta que quase 90% da população sabia ler e escrever por causa das escolas rabínicas. Na Galileia tinha menos escolas rabínicas, então poucas crianças sabiam ler e escrever. E Jesus? Não, Jesus com certeza sabia ler e escrever, e era um homem com uma formação muito sólida,
que devia falar vários idiomas, porque ele leva seus discípulos para conhecer regiões que não são judaicas. Ele leva os seus discípulos para a Fenícia, que falava outro idioma, tinha outra cultura, outros deuses. Ele leva para conhecer as Decápolis, que falavam grego, as 10 cidades gregas. Ele leva para conhecer regiões de língua latina, cidades construídas pelos romanos, né, tanto a Pérea como a Itureia. Então, para Jesus levar seus discípulos nessas regiões, ele não ia levar seus discípulos para uma região que ele não conhecia o idioma, que ele não conhecia a cultura. Na verdade, Jesus levou seus discípulos para essas regiões justamente preparando eles para o apostolado, para eles conhecerem outras culturas, outros deuses, outros povos, para que quando Jesus encerrasse sua missão, seus discípulos, né, futuros apóstolos, tivessem condição, né, de fazer o trabalho missionário que tinha para ser feito, já preparados, ou pelo menos com uma ideia do que iriam encontrar. Então, Jesus, sim, sabia ler e escrever e era um homem de grande conhecimento pela mensagem até que ele trazia. Bem, continuando. Bem, gente, como eu falei, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone e perguntar. Só que tem alguns apóstolos que não são colocados, né, nos evangelhos. Esses daqui são listados, mesmo que seja uma única vez, são listados nos evangelhos canônicos. Já esses não são listados. Aparecem nos Atos dos Apóstolos, que é um livro que eu aconselho a todos lerem, que é muito interessante, porque conta, é um livro que vem na sequência do Evangelho de João, que é o último dos 4 evangelhos. Em seguida vem um livro dos Atos dos Apóstolos. É um livro que poucas pessoas leem, porque não é tão conhecido, tão famoso, mas ele traz mais informações muito interessantes, porque ele traz o início da igreja cristã. Depois que Jesus foi crucificado e partiu de vez para o mundo espiritual, como que se deu o início, né, do cristianismo, como que foi criada as primeiras comunidades cristãs, como que se deu o trabalho, e aí surgem outros personagens que não aparecem nos evangelhos, como, por exemplo, Matias. Matias é quem substituiu Judas, que, de acordo com os evangelhos, ele se suicidou. Não se sabe bem ao certo como ele se suicidou, porque os próprios evangelhos entram em contradição. Um diz que ele se jogou no precipício, outro diz que ele se enforcou, outro não fica claro como que ele se suicidou, mas enfim, né? De qualquer forma, a informação é que ele tirou sua vida. E aí, para substituir Judas, foi feito uma reunião, e dessa reunião o escolhido foi Matias. Então, Matias é quem substituiu, né, o discípulo Judas. Mas temos outros aí, né? Tem o Marcos, que é um dos evangelistas, que não foi discípulo de Jesus, como eu falei, era amigo de Paulo de Tarso, e que virou um evangelista e virou um apóstolo. Paulo de Tarso, que já tiveram aula sobre isso também, foi, se não maior, um dos maiores apóstolos. Lucas, eu inverti aqui, gente, desculpa. Marcos, na verdade, foi discípulo de Pedro. Ele ficou lá em Jerusalém, na Casa do Caminho. Lucas é que era amigo de Paulo e, por isso, discípulo de Paulo. Era um médico, tinha uma formação muito sólida, sabia ler e escrever, né, a profissão dele, na época, era o médico, né, não tinha esse nome, mas ele tinha uma formação em medicina, e enfim, né, ele é um outro personagem muito forte, muito marcante, e é ele atribuído o escrito dos Atos dos Apóstolos. Uma informação que é interessante, que algumas pessoas, por isso que algumas partes dos evangelhos e até dos Atos dos Apóstolos, das epístolas, cria confusão, porque muda a forma de escrita, muda o estilo, enfim, é que se fazia na época muito uso de escribas. Ou seja, alguém que escreveu alguma coisa e é considerado um sábio, um profeta, e não sabe ler e escrever, ou porque é muito velho, então era comum você fazer uso de escribas. Acredita que o Evangelho de João
que foi o último dos 4 evangelhos canônicos, que foi escrito por volta do ano 90, 100, depois no século I, ou seja, pelo menos 60 anos após a crucificação de Jesus, o Evangelho de João acredita-se que tenha sido escrito por um ou mais escribas. Então, João provavelmente relatava, né, descrevia, ditava, e o escriba escrevia. E depois João, isso que era assim que era feita o controle, João pedia para o escriba ler o que ele escreveu. Se João não concordasse com alguma coisa, pedia para se reescrever. Então, acredita-se que o do João foi escrito com o escriba por causa da idade do João, né, que já era um velho, muito doente, já perto dos 90 anos. Mas acredita também que os outros evangelhos também tenham se feito parte de escribas, se não no todo, pelo menos em algumas partes. Por isso que, às vezes, muda-se o estilo da escrita. Lucas não. Lucas acredita que ele não usou, porque o Evangelho de Lucas é aquele que é mais uníssono, no sentido que ele de início ao fim ele tem o mesmo estilo de escrita, né? E ele é considerado o repórter o jornalista, né, do Novo Testamento, porque como ele não conheceu Jesus, o que ele fez? Visitou todos os locais que Jesus passou e procurou conversar com todas as pessoas que conheceram Jesus. E aí, baseado no Evangelho de Marcos e de Mateus, que já existia, ele fez o seu. Então, o Evangelho de Lucas, de certa forma, é o mais completo em termos de fatos sobre a vida de Jesus. Estevão, que é considerado o primeiro mártir da igreja cristã, então, dos apóstolos, foi o primeiro que foi imolado, né, apedrejado. Tem o livro lá de Paulo e Estevão, que quem não leu, eu recomendo que leiam, é um livro muito emocionante, que conta a história, né, é um romance mediúnico que Chico nos brindou. Hoje, né, de acordo com os estudiosos, muitas coisas que estão colocadas no livro não batem com fatos históricos, a própria ordem das epístolas, alguns fatos históricos não batem, mas, de qualquer forma, o livro tem grande valor pela forma como Emmanuel trouxe a informação através de Chico e para nos fazer, né, ter uma ideia de como que era o início da igreja cristã, além da história, né? É um livro que, para quem gosta de ler, quer ler em 2, 3, 4 dias e muitos se emocionam, choram. Paulo e Estevão vale cada página lida. Barnabé, aí vem os outros, né? Barnabé, Timóteo, Áquila, Priscila e Silas são bem menos conhecidos, mas têm sua importância. Barnabé foi um dos primeiros apóstolos que se destacaram, porque ele viajou muito, levando, principalmente ali na região da Ásia Menor, Grécia, a norte da África, levando a mensagem de Jesus. Ele chegou, a primeira viagem que ele fez com, a grande viagem, né? Ele fez com Paulo de Tarso. Já a segunda, eles tiveram um certo conflito, porque Paulo queria levar... Barnabé queria levar um companheiro que Paulo não queria, aí Paulo se separou, Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Timóteo. Então, na segunda viagem, ele teve duas ramificações. E nessa segunda viagem, Barnabé acabou sendo também sacrificado, né? Ele foi na Síria, acabou sendo preso, apedrejado lá, então ele aparece só na primeira e na segunda viagem. Paulo fez a segunda viagem com Silas e depois ainda fez a terceira viagem, depois ainda tem uma quarta viagem quando ele vai para Roma. Ô, Luiz, onde é que o Filipe, né? Na verdade, ele não está dentro desses novos apóstolos, né? Mas foi ele que visitou o Saulo na prisão, não foi? Foi. Filipe foi esse discípulo aqui que era amigo do Tiago Maior. Uhum. Né? Então, o Filipe, ele conheceu Jesus, foi um discípulo de Jesus, e é ele que realmente, de acordo com o livro Paulo Estevão, faz essa... Eu não lembro se no Atos no Atos acho que não tem essa passagem, mas, enfim,
né? O Filipe ele teve grande importância nos primeiros tempos da igreja cristã, porque ele realmente trabalhou. Por exemplo, ele levou as informações, as mensagens de Jesus pela região da Samária, que era uma região bastante populosa e com uma crença bastante politeísta. Então, eles acreditavam em outros deuses, além do Javé, porque tinha, né, sinagogas judaicas, mas na mesma sinagoga você encontrava imagens de outros deuses, como, por exemplo, El, Astarô, Moloque, enfim, né, outros deuses de origem cananeia, que isso complicava bastante. Ele enfrentou, foi lá, acabou também, né, sendo depois com o tempo imolado, mas levou a mensagem. Bem, nós temos Timóteo, né, que ele, de origem rica, doou tudo, né, depois que ele conheceu Paulo, ele doou tudo para a igreja de Jerusalém, e acabou depois indo para Éfeso em missão, e acabou virando o primeiro bispo de Éfeso, que era uma cidade importante ali da Turquia, e levando o cristianismo para toda aquela região da Ásia Menor. Áquila e Priscila, no livro Paulo Estevão, isso é contada essa história, né, desse casal, de uma forma romanceada, mas também emocionante. O que se sabe que, de acordo com os evangelhos e Atos dos Apóstolos, porque eles aparecem nos Atos dos Apóstolos, era um casal também com judeu, e também com uma certa quantidade, né, de bens materiais, que vivia em Roma, e aí, por causa da expulsão dos judeus de Roma, eles, fugidos de lá, foram parar em Antioquia. E lá conheceram Paulo. Foram convertidos ao cristianismo por Paulo, e aí começaram, né, a trabalhar para a igreja de Jerusalém, enfim, para outras igrejas. E aí eles acabaram depois indo para, se eu não me engano, acho que foi Éfeso também. E acabaram lá, né, contribuindo. Inclusive, tem uma passagem onde eles também salvam Paulo também de ser morto. Enfim, né, eles aparecem bastante. Eles tinham uma afinidade bastante grande com Paulo, porque eles tinham a mesma profissão que Paulo. Ou seja, eles construíam, confeccionavam barracas, tendas, e que era uma coisa muito útil na época para as viagens, né, que eram feitas a pé, então o pessoal precisava se proteger, né, da chuva, do frio à noite, e as tendas, as barracas eram muito importantes. E eles eram especialistas nisso, e o Paulo também como era, então eles se conheceram em Antioquia, e através desse conhecimento foram convertidos, e depois entraram para a igreja e ficaram. E, por último, Silas, que foi o companheiro de viagem do Paulo na segunda viagem, na terceira viagem. Ele também foi decisivo, a sua opinião, no primeiro concílio da Igreja Cristã, que foi feito em Jerusalém, onde foi discutido se havia necessidade ou não de fazer circuncisão para a pessoa ser convertida ao cristianismo, e o resultado desse concílio, né, foi que não haveria essa necessidade. Paulo, que tinha essa proposta, acabou sendo vencedor, apesar que Filipe, Tiago eram contra, mas Paulo acabou ganhando na votação, então aí ficou liberado a conversão dos gentios, que eram aqueles que não eram judeus, professavam outra fé, ser convertido diretamente para o cristianismo, sem precisar fazer a circuncisão, que era uma tradição judaica. Enfim, Silas também tem uma participação bastante efetiva, e a gente nota isso nos Atos dos Apóstolos. Ou seja, nos Atos dos Apóstolos, quem mais aparece lá é Paulo, Lucas, Estevão, Áquila, Priscila, Silas, Barnabé, Timóteo, Matias, né? São aqueles que aparecem nos Atos dos Apóstolos, mas que não aparecem, né, nos evangelhos. Então, Matias, a data cristã para esse santo, ele foi santificado, é 14 de maio. Como eu falei, foi aquele que substituiu o Judas Iscariotes.
Iscariotes, porque ele nasceu numa cidade, numa vila chamada Iscariotes, que ficava justamente na Judéia. São Marcos, como eu falei, ele foi discípulo de Paulo, médico, né, e que tem o evangelho com mais informações a nível histórico. Convertido por Paulo, também bastante importante nos primeiros tempos da igreja cristã. Paulo nem se fala, né? Então ele não aparece nos evangelhos, mas é o principal personagem dos Atos dos Apóstolos. Depois a gente tem as epístolas, né? Que vocês também vão ver com bastante detalhe ao longo do curso. Ou seja, as cartas que Paulo escrevia para as comunidades recém-fundadas de igreja cristã. Lembrando que essas comunidades eram, na verdade, núcleos, né, de evangelização. Então, Paulo viajava, começava a discursar, né, levando a mensagem de Jesus numa praça ou na casa de alguém, e começava-se a estudar os ensinamentos de Jesus, e essa casa acabava virando dando origem a uma comunidade, que mais tarde virava uma igreja. Igreja é uma palavra que vem do grego, que significa uma assembleia. Então, era feita uma igreja para estudar, né, os ensinamentos de Jesus. Igreja vem do grego, os gregos, quando eles queriam, os cidadãos gregos, quando queriam discutir, né, algum problema, eles se reuniam em igreja, e dali, né, a proposta vencedora ganhava. Então, Paulo acabava fundando as primeiras comunidades, que mais tarde receberam, então, o nome de igreja. Lucas, de novo eu confundi aqui, né? Marcos era um discípulo de Pedro, eu vivo confundindo isso. Marcos é discípulo de Pedro. Lucas, que é o amigo de Paulo de Tarso, médico. São Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. O Barnabé, que foi depois de Paulo, foi o apóstolo que mais viajou, que mais fundou comunidades. Timóteo, que participou também da igreja de Jerusalém, na Casa do Caminho. Pedro, que é considerado o primeiro papa e aquele que, por causa das suas qualidades mediúnicas e por ser o discípulo preferido de Jesus, era aquele que tinha a liderança sobre os primeiros evangelistas, os primeiros apóstolos. Tiago Maior, que levou, né, a mensagem de Jesus por toda a região da Península Ibérica, né, da Península Itálica, acabou sendo imolado ali. E Filipe, né, que levou para a região da Samária, como eu falei, também participou bastante dos primeiros tempos da igreja cristã, da Casa do Caminho e das comunidades que foram fundadas na Samária. E João, né, o discípulo mais novo de Jesus, que cuidou, né, por isso que ele até demorou mais para ser imolado, foi o último discípulo a morrer, porque Jesus pediu, né, que ele cuidasse da tia até a passagem dela. E foi, de acordo com o que está colocado nos evangelhos, o que ele fez. Então, só depois que Maria desencarnou é que João começou o seu apostolado, porque ele ficou cuidando da tia até a passagem dela. E aí ele começou também a viajar e acabou sendo preso pelos romanos, mas pela idade e como a igreja cristã já tinha crescido o suficiente, ele não foi imolado, ele acabou morrendo de velhice, preso. E Mateus, que também é o evangelho depois de Lucas, que traz mais informações. Mateus era um cobrador de impostos, mas isso não significa que ele era uma pessoa má, não, ele era simplesmente empregado de um romano. Então, os romanos contratavam judeus
para cobrar impostos. E os judeus que eram contratados para contratar impostos recebiam um salário para fazer isso. A condição é que soubessem ler e escrever, que fossem fiéis, né, sob pena de morte, ao seu patrão. Mateus era um desses cobradores de impostos, tinham vários. Aqui nesse slide eu trago a provável morte de cada um dos discípulos. Jesus, como todos sabemos, foi crucificado, né? Mateus morreu esfaqueado, Tiago decapitado, Paulo também. Paulo foi em Roma, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André não quis ser crucificado como irmão, né? Então foi crucificado em X. Pedro foi de cabeça para baixo porque ele não quis ser crucificado como Jesus, e André não quis ser crucificado como irmão. Tiago apedrejado, né, como eu falei, né, lá na Síria. Matias foi queimado, Simão Zelado esquartejado, Judas Tadeu também, Tomé foi lançado, enfim. Todos com mortes, nenhum, tirando Judas não, tirando São João, todos morreram de maneira dramática. Agora, vem algumas perguntas que eu quero deixar, algumas reflexões que eu quero deixar, para que a gente reflita sobre isso depois da aula, né? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Né? Isso está em Lucas 9:23. Ou seja, a gente procura viver o nosso dia a dia em acordo com os ensinamentos de Jesus, ou a gente simplesmente passa o dia sem nem lembrar do que Jesus nos ensinou, do que está escrito nos evangelhos? O verdadeiro discípulo de Jesus nasce da mistura perfeita da verdade e do amor. Ou seja, ele vive em verdade, com verdade e praticando o amor de maneira verdadeira. Ou seja, não basta dizer para alguém que a ama. Temos que demonstrar isso através de palavras, através de atos, para que essa irradiação, né, essa energia, construa um universo à nossa volta baseado em amor. Mas é só através de palavras e de atos? Não, através de pensamentos e sentimentos, se não tiverem nenhuma intenção oculta, né, também é irradiação de amor. Bem, a importância do testemunho, né? Crê o que lês, ensina o que crês, vive o que ensinas. O que está colocado aí é que nós devemos evitar de sermos hipócritas. Por exemplo, me colocando como exemplo, eu aqui trazendo informações sobre a vida de Jesus, sobre a vida dos discípulos, sobre a vida dos apóstolos, eu tenho que, para testemunhar isso para vocês, eu tenho que procurar vivenciar no meu limite o que Jesus ensinou, no que ele nos aconselhou. Então, cada um de nós precisa, para poder testemunhar isso para as outras pessoas, viver isso no dia a dia. Senão é hipocrisia. Então, dizer que amo o Pai, o Criador, a Deus, sem amar o próximo, é hipocrisia. Porque se o divino está manifesto em tudo, ele está manifesto no próximo, seja ele quem for. Mesmo o meu chefe que eu não gosto, né? Uma pessoa que me causou mal por palavras ou por atos, Deus está manifesto nela. Então, né, se eu não quero ser hipócrita, eu tenho que testemunhar o amor de Jesus por esse próximo. Que como é possível amar a Deus se eu não amo o próximo, se o próximo é uma manifestação do Pai? Então, é importante testemunhar com verdade. Então, né, se a gente está disposto a isso, a gente tem que se entregar ao trabalho, né, à vivência, né, dos ensinamentos com a prática do amor no nosso dia a dia. Então é isso, coloco aqui uma bibliografia para conceito, para acompanhar o livro, né, referência aí é a Iniciação Espíritas que vocês têm, mas tem outros livros excelentes, a História dos Hebreus,
né? É um livro que merece atenção, quem tiver condição de comprar ou de alugar. A Bíblia, lógico, né? O Humberto Holden também é um livro excelente, e o nosso, né, o nosso Pentateuco do Kardec. É isso. Se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa, fique à vontade aí, gente. Essa última, como tu falasse, dizer que ama a Deus, a Jesus, né? E eu achei muito boa essa. Mas não ama o próximo, né? Ou tá brigado com o irmão ou com o outro, né? Então, essa foi boa. Dizer que ama, mas não só de boca para fora, né? Mas é brigado com o outro, é brigado, porque Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Essa aí eu gostei, dessa tua Não, mas frase. a gente está sendo hipócrita. Diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, porque ele falou algo que não gostamos, ou fez algo que não gostamos. A gente confunde bastante, Ervino, a questão do gostar com amar. Jesus pediu que nós amássemos o próximo, ele não pediu que nós gostássemos do próximo. Então, o amar significa perdão. Eu posso perdoar o meu próximo, mas não gostar do jeito que ele pensa, das coisas que ele faz, mas eu tenho que amá-lo, porque ele tem o mesmo pai, ele é meu irmão. Gostar, eu digo assim, eu gosto de arroz, eu gosto de feijão, é gostar. Como diz, amar é diferente, é que vem dentro de ti, né? É um sentimento totalmente diferente. O amar, os gregos tinham uma diferença bem grande para isso. O amar significa que você ama e não quer, não cobra o retorno. Parte da gente, é a gente que dá o amor. Se a pessoa vai nos amar ou não, isso é problema dela. O nosso problema é amar ela. Por isso que o amor verdadeiro é você querer que a outra pessoa, que o parceiro, seja feliz, mesmo que não seja com você. É difícil isso, né? Você amar tanto a companheiro, o companheiro, que compreende o fato dele não querer ficar com você e ficar com outra pessoa, mas você o ama tanto que você aceita a situação, e com verdade. Né? E o gostar não. A gente só gosta da outra pessoa se a pessoa gostar da gente primeiro. Esse que é o problema. Os amores menores dos gregos é o gostar. O ludus, o pragma, o eros. Os amores maiores dos gregos, que é o amar, é o ágape, é o storge, é o filia. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, com base lá do começo da questão do batismo, né? Como é que é isso para o Espiritismo? É só um símbolo. É só um símbolo. Que os essênios, eles tinham um rito de passagem, onde nesse ritual de iniciação, era através da imersão na água. Quando a pessoa saía da água, ela deveria se sentir como renascido. Por isso que os evangélicos hoje, né, batizam com água e imergem a pessoa para que ela perca o fôlego, até ela perder o fôlego, e quando ela expira, né, desesperada porque está faltando ar, esse ar que ela respira é para que ela se sinta uma nova pessoa. Esse é um rito de batismo, é uma coisa muito comum que você encontra em várias escolas iniciáticas, em várias escolas místicas, esotéricas, como uma passagem, né, como um marco. Então, quem teve a oportunidade de ler ou até vivenciar iniciações maçônicas, rosacruzes, xamânicas, wicca, tem vários tipos de cerimônias de iniciação que tem o uso da água, né, como um marco, uma forma de marcar. Como tem iniciações baseadas em fogo, baseada em banhos, em provas de valor. Na nossa escola de aprendizes do Evangelho,
que é uma coisa que marca bastante quando a gente compara com a Federação Brasileira de Espiritismo, a FEB, quando a gente compara com as federações estaduais, como a de São Paulo, não tem uma escola de aprendizes, né, nos moldes, né, que nós temos, porque o foco não é o mesmo. Como bem colocado aí pelo Alain, né, as federações principalmente, o foco é mais científico, é mais filosófico, e a parte religiosa, a parte de reforma íntima, fica mais para um segundo plano. É colocado, sim, mas não é o foco. Já na Aliança, nós temos esse foco na reforma íntima, mas a gente não esquece que a base para uma religião, que é o ato de religar com o Pai, tem que ser baseado, né, na filosofia e na ciência. Então, é um rito de passagem. A gente vê o batismo no Espiritismo como simplesmente uma forma de fazer isso. E na nossa escola, a gente simboliza isso por marcos, como, por exemplo, quando vocês passaram de aluno para aprendizes, vocês começaram a usar caderneta, de aprendizes para servidores, vocês vão começar a poder fazer outros tipos de tarefas. Quando aqueles que escolherem serem iniciados como discípulo de Jesus, vai ter uma cerimônia também iniciática bastante marcante. Então, são ritos para a gente lembrar. É como um casamento, é como uma formatura de escola, né, de um colégio, de uma faculdade. São coisas que ficam na nossa mente, que nos lembram, né, de valores que nós assumimos, de compromissos que nós assumimos naquela passagem. Na escola me marcou bastante a passagem para discípulo, né? É uma cerimônia que eu não esqueço, porque eu assumi alguns valores, alguns compromissos que eu tenho que procurar vivenciar isso no dia a dia. Não sei se eu consegui te responder, Fernanda. Acho que a Leila também levantou a mão. Oi, Leila, pode falar. Tem que ligar o microfone, Leila. Falando em batismo, a gente acredita, eu acredito em tudo na doutrina, né? E sigo, mas por que o católico está tão ainda arraigado entre a gente que a gente acaba batizando nossos filhos, mesmo professando a doutrina, acaba indo, fazendo a catequese, e a gente sabe que é só um símbolo, não acredita naquilo e acaba fazendo. Tem muito espírita, eu conheço alguns aqui em São Paulo, que usam vela. Se você se sente melhor, né, ao fazer uma prece para a espiritualidade, para o divino, usando uma vela, que isso te dá um estado, né, de consciência, de espírito melhor, use a vela. Agora, a gente precisa ter consciência que a gente não precisa da vela. Né? Eu não preciso da vela, eu não preciso de um intermediário para me conectar com o Pai, eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso de um padre, eu não preciso de um pastor, eu posso fazer isso por mim. Eu não preciso da vela. Né? E se isso me ajuda na concentração, no foco, na conexão com a boa espiritualidade ou com o Pai, tudo bem. A gente não faz Pai Nosso. A gente não faz a oração principal que Jesus nos ensinou. Né? Tudo bem, não precisava fazer o Pai Nosso, mas a gente faz, porque isso nos ajuda. Né? Nós ainda somos muito presos a esse tipo de materialidade, quando a coisa a gente consegue pegar alguma coisa palpável, fica mais fácil. Pois é, parece que tem toda uma documentação atrás daquele rito, né? Que a gente tem que estar na mão com aquilo para... Então, eu mesmo não consigo entender, não chega a ser hipocrisia, mas parece que a gente... Por exemplo, os xamãs, para fazer cura, por exemplo, eles costumam imantar pedras, e através dessa imantação da pedra, eles curam aquela pessoa assistida, aquele necessitado. Então, eles passam a pedra que eles imantaram amor, colocaram poder na pedra,
e passam essa pedra no corpo da pessoa, ou então pedem para a pessoa usar a pedra por um tempo, e a pessoa alcança a cura. Muitas das pessoas alcançam a cura. Por quê? Primeiro ela tem que acreditar no xamã e acreditar na pedra, no poder da pedra. Mas o xamã sabe que a pedra não tem poder nenhum. Então, tem muita coisa que é criada só para criar o cenário. Né? Então, pegar um cajado, colocar um capuz, sei lá, usar de repente um punhal, fazer um sinal mágico. É só para criar um ambiente místico, um ambiente esotérico, que a pessoa que está recebendo aquilo, ela se deixe, né, fluir, acreditando, né, tendo fé naquela pessoa que está fazendo, mas teoricamente não há necessidade nada disso. Tudo isso são âncoras que nós usamos, que nós precisamos. Então, eu não sou contra usar vela, usar crucifixo, Maria, de acordo com a nossa doutrina, nós não devemos cultivar Maria. Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, é uma imagem que foi achada no Rio Paraíba e, teoricamente, né, nós não deveríamos achar. Eu acredito em Nossa Senhora Aparecida, por quê? Porque aquilo ganhou uma forma, pensamento, aquela imagem, ao longo das dezenas, centenas de anos, ganhou tal poder que essa forma, pensamento, que está em torno da imagem, realmente tem o poder de cura. Ou o poder de fazer coisas que fogem à compreensão humana. Ou seja, quem já foi na Basílica de Nossa Senhora Aparecida deve ter ido lá na Sala de Milagres, onde tem um monte de depoimentos de pessoas que alcançaram curas, né, milagres, enfim. Mas, na verdade, foi a fé que a pessoa teve na cura e no poder da forma pensamento, nas energias. Essa forma pensamento, gente, imagine assim, a pessoa fuma, ela quer parar de fumar. Só que a vontade de fumar vira uma forma pensamento que quer continuar viva. Então, a briga da pessoa que quer largar o fumo é com a forma pensamento, que é uma entidade que ganhou vida e que não quer morrer. Então, por ela querer viver, ela continua fazendo com que o fumante tenha vontade de fumar, porque a forma pensamento necessita do fumo para se manter viva. Então, nós criamos, nós humanos, nós temos divino em nós. Então, nós colocamos o espírito, né, criado por nós, não é um espírito divino, em imagens, em objetos. Nós damos poder aos objetos. Então, a imagem da Senhora Aparecida, sim, tem poder. Então, chutar, por exemplo, uma imagem, como teve um pastor que fez isso uma vez, além de ser um desrespeito para aqueles que acreditam na imagem, é uma falta de conhecimento. Luiz, desculpa te interromper, que a gente já passou um pouquinho, né, o horário, daí vai faz assim, Alan, se o pessoal quiser, vamos fazer o encerramento, se alguém quiser ficar mais um pouco, eu fico, não tem problema. Legal, daí então, se, né, quem quiser, daí pode ficar depois, né? Então,